Boa noite, vinde! Sejam bem-vindos à quarta edição do Pastoral 2025. Nós somos a geração do arrebatamento. Você veio aqui para dar ou receber, meu irmão? Você não sabe, culto não é lugar para receber nada, culto é lugar para dar. Você veio aqui para dar ou receber, amigo? Jesus falou que se a gente se reunisse em memória dele, em nome dele, 2 ou 3, já era. 2 ou 3 em nome dele, a atmosfera mudava, o ambiente mudava. Esse culto não pode ser sobre a sua necessidade. O culto é dele, para ele e por ele. Quando as suas mãos se levantarem essa noite, não tenha que ser com uma selfie para aparecer você tá na church, não. Quando você levantar a mão e dar glória aí, que seja dele, por ele e para ele. Deixa eu fazer uma pergunta para quem veio pro culto essa noite. Você veio aqui para dar ou receber, meu amigo? Você veio aqui para dar ou receber? Ah, que Jesus, ao olhar para essa igreja, ele saiba que essa noite o culto é dele. O culto é para ele, o culto é por ele. Ah, esse culto só faz sentido se for em memória de Jesus. Oh, Espírito! Essa noite nós nos rendemos a sua santidade, ó Deus. Nós não iremos cultuar as nossas necessidades. Vinde, coloque-se de pé. Você está no Pastoral, o lugar onde as ovelhas se encontram. Você de perto ou de longe, você da Vinde ou de outra igreja, você que veio sozinho ou em caravana. Se você é ovelha de Jesus, você está no lugar certo. E se prepare, porque hoje é dia de ouvir a voz do seu pastor. Sejam muito bem-vindos ao lugar onde os céus se encontram com a terra e onde o reino de Deus se manifesta. Hoje não viemos apenas cultuar, viemos assumir um chamado. Viemos responder a uma ordem que ecoa desde o Éden. Governe. Isso não é um pedido, é uma ordem. Agora, entrega tudo no altar e se recuse a assistir a esse culto. Se os seus pés já chegaram aqui essa noite, faça desse culto um memorial entre você e o seu Senhor. É, meus irmãozinhos. Pastoral de novo, hein? Haja saúde. É o 4º ou o 5º do ano? Tô perdendo a conta já. Oi? Alguém tá contando? É o 4º? Então hoje é dia de pastoral, bebê. Olha que coisa boa. Tá animado, amigo? Fala para alguém que tá perto de você. Não é um pedido. É uma ordem. Governe. Segure na mão de alguém. Pastor, esse negócio de pegar na mão eu não gosto. O problema é seu. Estou brincando. Mas pega na mão desse irmão aí perto de você e fala para ele, governe. Não é um pedido. É uma ordem. Gente, hoje a gente vai ficar... Na verdade, essa série Governe, ela podia ser muito mais longa. Ela poderia durar semanas e mais semanas. Ela só vai ficar com a gente hoje, segunda e terça, e provavelmente domingo que vem, quando o pastor Marco Gregório vir pregar aqui, ele ainda deve estar ainda sobre o assunto Governe. Mas dava para ficar nesse assunto assim por meses. Só que a gente sempre usa o pastoral como uma porta aberta para atacar alinhar a gente onde o Espírito está pisando, onde Deus quer, até porque é onde as ovelhas se encontram para ouvir o pastor. E esse pastor é Jesus, não é o Maxwell, não.
Então, existem áreas que a gente escolheu em Deus, e ficou claro para a gente foi percebendo que são as que a gente precisa de verdade nesses 3 dias pisar. Por isso que hoje eu falei, traga teu filho, traga seus parentes, porque ainda hoje a gente vai orar por nossa família e vai se posicionar sobre isso. Governe sua família, governe seu dinheiro, governe seus pecados. Hoje é um dia de falar sobre governar a sua família. E é um problema teórico, assim. Você sabe que a maioria das pessoas hoje, elas não definem mais as coisas pela informação que ela recebeu ao longo da vida ou por pesquisa. Geralmente, as pessoas definem de acordo com o que o Google diz que é. Então, se você colocar lá agora no Google, talvez, não faça isso, você precisa ouvir essa palavra, mas pode fazer depois. Google, me defina a família. Ou então, os mais moderninhos, mandar uma pergunta para Alexa. Alexa, o que é família para você? Aí, amigo, ela vai brincar. Provavelmente, uma definição bem perto que você vai ouvir é pessoas que moram debaixo do mesmo teto. Se cabe dentro do mesmo teto, é um ser vivo, acabou, está definido. Isso é a sua família. E isso abriu porta para aberrações, para cada tipo de coisa que não bate 1 minuto no que a Bíblia fala para a gente sobre família. Então, quando a gente vem conversando sobre governar a sua família e ter governo sobre a sua família, autoridade sobre a sua família, na verdade, a gente não está querendo levantar déspotas, tiranos. A gente também não está aqui para fazer, daqui a pouco, uma oração e dar um passe de autoridade para cada um, e você sair daqui botando o dedo na cara da tua mulher dizendo, sou eu, hein? Não, a ideia não é essa, não. Sair daqui com autoridade. Eu cresci numa igreja que a gente orava varinha de goiaba para a mãe bater no filho. Então tinha vara ungida, né? A mãe levava lá para orar e o pastor, o presbítero mesmo legalizava a coça que você ia tomar depois. E o lugar preferido das mães era bater nas crianças, ou no banheiro ou nos fundos da igreja. Deve ser por isso que eu não deixei espaço nos fundos da igreja para não apanhar, mas eu apanhei muito nos fundos da igreja. Tinha a capelinha e tinha um sininho atrás, um tanquezinho, e minha mãe tinha mania de me bater lá, e eu não sei, é um demônio que batia naquelas mulheres, que elas tinham mania de botar a criança pelada para apanhar. Então era uma humilhação total. Então eu ia arrumadinho para o culto, aloprava, então ela me levava para os fundos da igreja com a varinha que o presbítero consagrou, ela arriava a minha roupa e me descia ali o cacete dentro de um tanque feito de concreto. Eu apanhava ali, depois ela me vestia de novo, mandava eu engolir o choro, guardava a vara ungida que eu odiei ela, eu odiei tanto aquela vara de goiaba que eu orei e as 2 goiabeiras que tinha no quintal da minha família secaram. Se Jesus orou para a figueira secar, eu orei para a goiabeira morrer, mas eu acho que ela morreu do tempo mesmo, mas aí o Lucas, Júlia, outra geração não pôde apanhar, que a goiabeira secou. Mas provavelmente minha irmã ia reproduzir essa desgraça, porque coisa ruim a gente reproduz dos nossos pais. Pode ver que você está velho e ainda está cometendo o mesmo pecado do teu pai e tua mãe. Mas, enfim, voltando para cá, então, quando a gente fica falando de família, conversando sobre família, sobre governo de família, a gente está falando de verdade, de abrir uma porta sobre o quanto a gente está sendo atacado e o quanto a gente está vivendo o oposto de governo, desgoverno. O que a gente tem, na verdade, são famílias em crise, desgovernadas, autoridades quebradas e o inferno avançando. Se a gente pegar uma definição bíblica, se você ler em algum momento Gênesis 2, 23, se puder, coloca esse texto aqui. Gênesis 22, capítulo 2, versículo 23 e 24, vai dar para a gente uma definição, olhando para o texto mesmo. Então exclamou Adão, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Aí o versículo 24 diz assim, muito bom o 24, por esse motivo, é o contexto, né? É que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Aqui é a primeira citação de uma família se formando na Bíblia.
E na ideia bíblica, uma família bíblica, ela está dentro do que você acabou de ler nesses 2 versículos. É uma união heterossexual, isso implica um homem e uma mulher. Quando a Bíblia define família, define uma união heterossexual de homem e mulher. Uma união monossomática, por esse motivo, qual é o motivo? Os 2 se tornaram uma só carne. Então agora não é mais 2, agora é 1. E por isso, uma família também é indissolúvel. Quando você vê um crente dizendo, nossa, divórcio é uma opção, é porque ele não é crente ainda. Calma, uma hora Jesus vai fazer uma obra nele, ele vai entender família do jeito que a Bíblia entende. Então a Bíblia está pensando em família com um casal, heterossexual, numa relação monossomática, porque os 2 se tornaram uma só carne. Como é que tu separa um purê de batata? Tu não sabe quem é mais a batata, vira um negócio só. Casamento. Heterossexual, monossomático, indissolúvel. E obviamente, dentro de um processo, dentro de monogamia. Então, a família em si, para Deus, é um núcleo parental formado por um homem e uma mulher. Essa é a definição bíblica. Um núcleo parental formado por um homem e uma mulher, numa relação heterossexual, monossomática, monogâmica e indissolúvel. Isso é o que a Bíblia define como casamento e família que deve ser. Aí, o cara lê isso aqui. Algumas famílias teriam um problema, por exemplo. Não tem cachorro aqui. Sabe, eu sou mãe de pet? Não tem. Não tem pai de pet. Não tem. E eu não estou falando não ame teu gatinho, não ame teu cachorrinho. Eu só estou falando que não cometa o pecado de chamar de família o que a Bíblia não chama. E por isso a gente está doente. Porque a gente foi desenvolvendo algumas questões onde a gente perdeu a empatia por pessoas e começou a amar coisas. E aí podia ser um monte de coisa, mas a gente aprendeu a chamar de família um monte de coisa que a Bíblia não chama e nem define. Então, por essa razão também, você vai perceber que família começa com um homem e uma mulher. Filho é bênção desse casal, mas a família é o casal. E tem casal que se perdeu tanto vivendo família, que quando os filhos vão embora, eles não têm mais casamento, porque eles não entenderam que ele e ela era suficiente para ter família. Enfim, quando a gente fala isso, e aí não é minha ideia ofender ninguém sobre essa composição de família, que esses puxadinhos, o meu, o seu, o deles, o nosso, que vai ser família, eu posso chamar de família, a Bíblia não vai. Eu posso tratar como família, mas a Bíblia não vai, porque a Bíblia está pensando em família do jeito bíblico. Por quê? Porque ela sabe que é desse jeito que vai dar certo, é desse jeito que vai funcionar. Então o que a gente tem? A gente tem a primeira colheita de famílias disfuncionais, onde o cara que não foi pai agora é pai, e aí ele está fazendo meleca toda hora. Essa mulher que não foi mãe, não teve mãe, mas agora é mãe, e ela está sofrendo para poder dar certo, mas não consegue. A gente está tendo a primeira colheita de gente que foi criado por um outro que não era o pai dele. A gente chama de pai, a gente chama de mãe, mas no fundo a gente não é. Prova disso que quando a gente fica velho, a gente quer tentar acertar a conta, a gente quer entender porque foi abandonado, a gente quer entender porque foi abusado, a gente quer entender por que largou, por que deixou, por que divorciou, por quê? Porque no fundo, dentro da gente, isso sem abrir a Bíblia, dentro da gente está composto, no nosso coração, de que isso não funciona, que isso não é o ideal, e o ideal era de verdade a gente viver isso aqui. Uma relação constituída na minha família de um heterossexual, monossomática, monogâmica, é aquilo ali que Deus colocou por essência, e Deus disse, esse é o motivo de começar uma família. Um homem, uma mulher que se unem, se tornam um só, e nessa relação monogâmica, eles constituem e frutificam para daqui a pouco esse filho virar um homem, essa filha virar uma mulher, e por esse motivo fazer. Sempre foi essa ideia, e a gente vai fazendo um monte de coisa que a gente colhe, e eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu quero chegar em outro lugar. Alguém vai dizer assim, pastor, mas se você pensar nisso mesmo, Jesus falou que a minha família, os meus irmãos e a minha mãe é aqueles que fazem a minha vontade. É porque você não leu a Bíblia toda, você só leu uma parte só e pegou uma ideia fechada. Porque primeiro que você vai ter que pegar o contexto de como Jesus diz aquilo ali. E é um contexto onde a família dele rejeitou o ministério dele, não aceita o ministério dele. Jesus é um homem adulto e emancipado. E mais ainda, aí ele tem um outro contexto, porque qualquer um que amar mais pai e mãe do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lembra de Jesus ensinando sobre isso? Então é uma emancipação com maturidade, mas mesmo assim, se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver Jesus no Gólgota, às vésperas de sua morte, derramando o seu sangue lá e dizendo para o João, eis aí a tua mãe. E dizendo, cuida da Maria. Ele não diz, não abandona ela, mas de jeito nenhum, está dentro ali. Mas tem coisa melhor, se você continua lendo a Bíblia, e aí é onde eu quero chegar também, é quando o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5:8,
e esse é o texto, talvez, para a gente começar a conversar isso até chegar onde eu quero. 1 Timóteo 5,8, ele vai dizer: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Por que eu estou falando isso aqui agora? Porque eu quero chegar num assunto que talvez para muita gente vai ser um problema. A sua família é a prioridade. E isso é um problema para muita gente, por quê? Porque na nossa lista de prioridades espirituais, a nossa família ficou para depois. Por isso que você tem ministério, mas não tem mulher. Você tem ministério, mas não tem casamento. Você tem ministério, mas não tem teus filhos em volta da sua mesa cantando ao Senhor. Porque em algum momento a gente se perdeu de prioridade. Talvez eu quero falar isso para alguém que vai me ouvir aqui. Quando a gente pensa numa lista de prioridades espirituais, eu vou enumerar 3 coisas nessa lista de prioridades espirituais e você me responda de verdade, assim. Quem vem primeiro na tua lista de prioridade espiritual? Sua família? Seu trabalho? Seu ministério? Qual é o número 1 da tua lista de prioridades espirituais? Pode deixar o texto aqui que eu ainda vou ler ele. Qual é o primeiro da tua lista? Calma, gente, um de cada vez. Primeiro da tua lista: família, ministério e trabalho. Qual é o primeiro da tua lista? Oi? Quem acha que é família? Você está no governo e sua família? Família. É? Família é o número 1 da sua lista de prioridade? Qual é o segundo? Ministério ou trabalho? Trabalho, ministério. Fala. Ministério ou trabalho? E por último, para vocês é trabalho, para outros, por último, é ministério. Não sei se passou na tua cabeça, mas se é uma lista de prioridades espirituais, onde está Deus nela? Se perguntou nisso? Entre minha família, meu trabalho e meu ministério, aonde está Deus nessa lista? Alguém se perguntou isso ou não? Passou na cabeça de alguém isso ou não? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir daí? Estão bem mesmo? Estão aqui comigo? Fala para mim, se alguém estiver falando contigo, manda calar a boca, só fala isso, cala a boca, acabou, resolveu o teu problema, você vai ouvir a mensagem até o final. Se tiver alguém perto de você mal educado, manda ficar educado e manda calar a boca. Não faz sentido a gente estar num ambiente desse e para querer falar com você. O cara não está aqui para ouvir a palavra, está aqui para fazer o quê? Dar lugar para o diabo? Manda calar a boca, eu te autorizo a fazer isso. Seja rude como pastor dessa igreja, eu sou bruto. Olha aqui, voltando para a conversa que a gente está tendo aqui agora, nesse exato momento. O que é prioridade espiritual? Família? Trabalho? Ministério? Por que eu estou tendo essa conversa? Porque esses dias é coisa óbvia, mas eu me vi pensando nisso. Por que a gente está tão desgovernado sobre família? Porque a gente não tem prioridade sobre isso. A gente não sabe de verdade o que é prioridade, a gente não sabe onde colocar as coisas, e aí alguém vai me perguntar aqui agora sobre o que eu estou falando. Onde entra Deus aqui, pastor? Deus está onde nessa conversa? Por que Deus não está nessa lista? Porque se for pensar nessa lista, o primeiro da lista tinha que ser Deus, é isso ou não? Não. Deus nunca... E eu fiquei pensando sobre isso, já me vi fazendo essa lista, mas não faz sentido Deus estar nessa lista. Não faz sentido Deus estar nessa lista, por quê? Porque o único jeito da gente vencer nesse negócio e ter uma prioridade certa, sabe qual é? Deus ser ela. Se Deus não é a lista, para que fazer a lista? E aí quando a gente começa a pensar nisso aqui, entende isso aqui? Óbvio que primeiro vem a minha família. E o cara vai dizer, mas por que vem minha família? Porque Deus começa a partir da onde? E por essa razão sairá um homem de sua casa e começará uma igreja. Você leu isso aqui? Por essa razão sairá um homem de sua casa e começará uma igreja para mim. Abrirá uma empresa para ganhar muito dinheiro. Você leu isso em algum momento? O cara vai sair da casa do pai e vai fazer o quê? Vai fazer o quê, gente? E dá uma olhada no que a gente está fazendo. Em vez de a gente falar, eu vou começar uma família, a gente pensa, eu vou começar uma carreira. E a maioria dos pais de pet, dessa galera que está perdida pra caramba aos 40, 50 anos, é porque ele correu tanto atrás de uma carreira e de um trabalho que no final da história não sabe nem o que fazer com uma família. Os filhos viraram reis da sua casa. É um monte de pai velho que vive em crise porque não sabe lidar com o filho se ralando e caindo no chão. Não consegue lidar com os filhos maus, porque os filhos coroaram, viraram reis da sua casa. E alguém fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente se priorizou para tudo, menos para pensar numa coisa. Quando eu deixar a casa do meu pai e da minha mãe, vai ser para ter família. Como você não pensou em ter família, não é prioridade ter família, você pensou em ganhar dinheiro. Hoje você tem dinheiro, mas não tem casamento.
Tem o dinheiro, mas gasta tudo para criar um filho, mas não sabe como criá-lo, porque família não era prioridade, nem passou pela cabeça. E agora você faz gabinete para encher meu saco por causa de quê? Minha família. Eu não sei lidar com a minha família, eu não sei cuidar da minha família, eu não sei ter a minha família. Como é que faz com a minha família? Minha família. E você olha para esse cara e fala, como que você chegou nesse lugar? Porque de alguma maneira esse cara tão espiritual pensou em outras coisas, mas não pensou em família. Por que eu estou falando isso? É uma retratação pessoal, porque talvez no governo Deus me levou para esse lugar. Mas pensa nisso aqui, não tem igreja antes de família. Não tem igreja antes de família. E aí o cara que está desavisado está me ouvindo e dizendo, então primeiro eu vou sair com a minha família, eu vou estar com a minha família, eu vou estar com a minha família, e se der eu vou para a igreja. Eu tenho certeza que se Deus é a lista, você vai descobrir que o melhor jeito de viver família é em Deus. Eu tenho certeza, se Deus é a lista, você vai descobrir que não dá para ficar casado sem ter uma vida de uma igreja, numa casa, no joelho, na cruz. Agora, uma verdade. Primeiro, minha família. Segundo, meu trabalho. E alguém vai dizer, não, meu ministério vem primeiro. E talvez essa seja a desgraça da gente aqui agora. Sabe por quê? Porque esse cara que está dizendo que o trabalho vai vir depois, ele justifica isso no ativismo religioso para ser um vagabundo. E com todo respeito, pensa numa igreja com vagabundo. É a minha. Não, eu não vou falar da igreja dos outros, eu vou falar da minha. O que tem de homem espiritual que está deixando a mulher na pista, a família na pista, ou a casa virada para o alto. Tem umas irmãzinhas também que eu vou deixar para depois. A casa está uma bagunça, está tudo virado para o alto, mas está dizendo, mas eu tenho um tempo de devocional com Deus, eu tenho uma vida profunda espiritualmente com Deus, porque ele acha de verdade que na lista dele, se Deus é a lista, ele vai deixar o trabalho para depois, porque ele não precisa trabalhar. Olha para o Adão e vamos fazer uma conta junto. Adão, primeiro eu vou te dar um trabalho. Lembra disso ou não? Primeiro eu te ensino a trabalhar. Depois eu te dou uma esposa. Por quê? Porque Deus sabia que não ia durar esse casamento sem um trabalho. Ou não é isso que está lá? Guardar e lavrar. Não é isso que está escrito? Colocou um homem no jardim e botou para lavrar e trabalhar? Sim ou não? E aí de vez em quando eu vejo alguém dizendo para mim, Deus me chamou para o ministério. E eu acho bonito, eu acho de verdade que a maioria das pessoas que vem com essa conversa comigo está empolgada, porque acha, eu vou falar com o pastor é santo, é um homem consagrado, então ele vai me apoiar quando eu for conversar com ele sobre ministério. Aí o cara vira para mim sério e diz, Deus mandou largar meu trabalho para ser obreiro. Não, Deus me mandou parar de trabalhar para ajudar aqui na igreja. E eu fico pensando comigo, eu falei, você está esperando largar o trabalho para ajudar aqui na igreja? Esse cara nunca entendeu o ministério, né? Ministério é quando você é obrigado a ter que largar porque o trabalho não suporta mais, mas nunca é o oposto. E esse cara tem um monte de tempo vago e nem aparece aqui, mas está dizendo para mim que quando ele perder o trabalho dele, é aí que ele vai me ajudar. Ele está de folga 4 vezes por semana, não aparece hora nenhuma. Está todo sábado e domingo de folga e não aparece hora nenhuma. Mas ele está dizendo que se ele largar o emprego dele, ele vai ter tempo para ajudar na igreja. E alguém diz, nossa, que homem espiritual, largou tudo para fazer a obra. Inclusive a família dele. Mas ele está dizendo que é um chamado espiritual. E você tem que entrar nessa pilha. Você tem que falar, que chamado espiritual. Porque o ativismo religioso, ele é um tipo de pecado que ele se veste de santidade. Então você vê o cara... E eu já vi isso aqui na igreja. O cara não trabalha direito. E depois sabe como é que ele faz a conta? Eu estou enrolado porque eu fiquei ajudando lá na igreja. E a irmã engole. Porque ele diz, não, porque eu ajudei tanto na igreja que agora eu estou enrolado. Não, não está enrolado agora, ele está enrolado há muito tempo, só que ele achou uma desculpa espiritual para não trabalhar. Ele achou uma desculpa espiritual para jogar tudo para o alto, e ele diz que aquele dia que ele ficou no voluntário servindo, foi o suficiente para a vida dele virar uma bagunça, quando na verdade foi o contrário. E todas as vezes que eu vi alguém trabalhando na igreja e sendo honesto, eu nunca vi esse cara se enrolar. Na maioria das vezes que eu vi se enrolar foi depois, quando investe isso. Mas a grande verdade é que se você pegar numa lista de prioridades espirituais, está lá. Minha família, meu trabalho, meu ministério. Eu vejo isso quando eu leio Gênesis 26. E eu acho maravilhoso, porque a cena que você tem em Gênesis 26 é Isaac fazendo 3 coisas de uma vez só. E as 3 coisas estão ali, sustentadas e plenamente governadas. Se você já leu, eu quero ler Gênesis 26, 25. Olha o que diz o texto de Gênesis 26, 25.
Ali construiu um altar, fala alto, um altar. Tem ministério. Invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou a sua tenda. Olha só o que ele armou. O que ele armou? Tem família. E os seus servos cavaram um outro trabalho. O filho da promessa consegue ter ministério, família e trabalho. Quando que isso aconteceu? Deus. Se Deus for a lista, a tua prioridade vai acontecer perfeitamente. O seu trabalho, o seu poço, a sua tenda, o seu altar, vai estar lá. E o cara diz, não, porque o meu trabalho está me atrapalhando de ter ministério. Não, porque a minha família está atrapalhando eu ter ministério. Não, porque uma... Não, você não entendeu. Para todo mundo que está me ouvindo aqui, Deus está te chamando e está te dando uma chamada poderosa. Você quer governar? Então você vai ter que orar. Não, Deus me ensina a governar meu emprego. Deus me ensina a governar minha família. Não, você vai ter que falar, Deus, eu quero um poço, eu quero uma tenda, eu quero um altar. Porque isso é uma vida com o Senhor presente. Fala para alguém que está perto de você, cabe na sua vida um altar, uma tenda e um poço. Fala para alguém perto de você, você dá conta. Você consegue ser crente, trabalhar e ter ministério. Fala, você consegue ter família, ter trabalho e ter ministério. Fala, você dá conta. Você funciona bem com isso. Agora, não é um anjo que fez isso para ele, né? É consciência. Minha família precisa de um altar. Aqui está o altar. Não, eu entendo que o ministério me dá autoridade, então aqui está o altar. Pô, mas eu preciso de trabalho. Aqui está o poço. Pô, mas eu preciso também da minha casa. Aqui está a minha casa. Se a tua vida está sem uma dessas coisas, tem alguma coisa errada. Porque numa vida, aí a gente começa a identificar desgoverno. Eu tenho um emprego, mas não tenho um ministério. Eu tenho a tenda, mas eu não tenho poço. Eu tenho um poço, mas não tenho um altar. E tem alguma coisa errada. Claro que tem, desgoverno. Porque o filho da promessa está lá com tudo no lugar. A tenda, o poço, o altar. Agora, me ouça aí. E eu vou terminar o que eu estou introduzindo e vou chegar onde eu quero. Família é um negócio tão essencial que tudo que a gente vai viver, se tratando de ministério, de igreja, depende de família. Você fracassou em casa, já era. Você não vai fluir aqui. Só que a grande verdade é que a gente vendeu em algum momento para o cara que ele ia viver igreja, e ele ia se dar bem aqui na igreja, e em casa ele ia ser o que ele quisesse ser. E é um conselho que eu vou dar para qualquer uma pessoa a partir de hoje. Resolve a tua casa, que você vai ver que o altar vai ficar resolvido. Um dia uma mulher disse para mim, ela era do louvor aqui da igreja, e a única preocupação dela não era o casamento dela acabar. A única preocupação dela, isso tem uns 8 anos, a única preocupação dela era se eu ia deixar ela continuar cantando na igreja. E ela disse, eu já mandei ele embora, ele vai embora, eu não quero mais ficar casado, e entre eu e Deus está tudo certo. Eu só quero saber se o senhor vai deixar eu continuar cantando na igreja. Eu falei, que Deus é esse que está tudo certo? Você acha de verdade que dá para chutar o teu casamento e continuar cantando na igreja? Até hoje ela não me respondeu, mas eu acho que era o Deus da cabeça dela. Tem um monte de gente que acha de verdade que não precisa ter família para ter o altar. Tem um montão de gente que acha de verdade que a igreja é o lugar de você resolver tudo que você não resolveu fora. Então o cara vem para a igreja na expectativa de quê? De ser na igreja o que ele não é em casa. Mas a gente precisa ter essas conversas difíceis com as pessoas. E a gente precisa virar para essas pessoas, e isso eu vou, numa reunião de mesa de 3, 4 anos atrás, eu falei isso por muito tempo, dizendo, pessoal está ruim? Vida pessoal está ruim? Para tudo. Resolve a tua vida pessoal e depois tu volta, porque a igreja sempre tereis convosco. Não, ministério a gente sempre vai ter, trabalho a gente sempre vai ter, mas família, perdeu, acabou.
Acabou a família, acabou tudo, e a consequência disso é gigante. Mas em algum momento, eu não sei como, mas a gente transvertiu esse ativismo religioso para parecer que está bem, e aí, pode olhar, tem um montão de gente que chega na igreja, que a família do cara está toda destruída, mas ele está pensando se ele vai ter ministério aqui. De vez em quando chega gente aqui na igreja dizendo, não, eu quero conversar com o senhor. E o cara não fala sobre a família dele, ele só fala sobre a possibilidade de ter ministério. Se eu vim para cá, eu prego. Se eu vim para cá, eu canto. Se eu vim para cá, eu toco. Se eu vim para cá, o meu ministério é reconhecido. Se eu vim para cá, eu falo de tua família, cara. E de sua casa, e sua mulher, e seus filhos. Não. Eu quero resolver a igreja, porque se eu resolver a minha vida na igreja, eu estou bem. De vez em quando eu pego gente que a vida é um inferno em casa, mas o cara quer ter ministério na igreja. E ele acredita de verdade que quando ele começar a cantar aqui, aí a vida vai ficar boa em casa. E quando ele começar a tocar, a pregar aqui, aí a vida vai ficar boa. E Deus está dizendo, não! Resolve a tua casa e abençoa a sua igreja. Resolve a sua família e abençoa a sua igreja. E isso são muros muito altos, porque na medida que a gente está escolhendo como família esse nível de caráter, a gente tem um problema na igreja. A gente tem muita gente e pouca gente para servir, porque eu estou dizendo para esse cara, resolve tua família. E ele está dizendo, mas pastor, mas aí quem vai te ajudar? Eu não sei. Anjo, Deus, não sei. Mas vai resolver a tua família. E às vezes você fala isso pro cara, o cara pensa que você está arrebentando com a vida dele, quando na verdade você está dando para ele um futuro longo. Porque sem família ele tem um futuro curto. Mas não é o que você vai ouvir numa igreja evangélica no domingo à noite, né? Você vai ouvir numa igreja evangélica no domingo à noite vai empurrando, e quando der, deu. Deus está fazendo a obra. Deixa Deus trabalhar. Porque o que vale é teu dom aqui. O que vale é você produzir alguma coisa para a gente botar mais gente aqui. Testemunho na tua casa não tem problema, testemunho da tua vida não tem problema, infelicidade você não tem problema, porque o negócio é a gente continuar o show. Não, não é. É a sua família. Agora escuta. Todas as guerras que a gente vive como igreja, não é na igreja. Alguém já teve problema na igreja? Levanta a mão. Alguém já passou por algum tipo de problema na igreja? Levanta a mão. Eu estava na igreja e passei por uma luta na minha vida. Levanta a mão aqui. Seja honesto agora rapidinho. Foi na igreja ou foi em casa? Pensa bem. Foi na igreja ou foi em casa? Foi problemas pessoais que eu não consegui administrar e arrastei para a igreja? Ou nasceu na igreja e eu levei para casa? 99,9 é tudo lá, pastor. Eu era problemática lá, fiquei problemático aqui. Fazia fofoca lá, vem fazer aqui. Dava volta nos outros lá, dei volta aqui. Mentia lá, mentia aqui. Era imoral lá, fiquei imoral aqui. Mas não aprendi aqui não, foi de lá. Aqui eu peguei um update, porque dependendo de quem você ficar amigo aqui, tu piora mesmo. Porque tem gente que frequenta a igreja que é pior que o capeta. Então, dependendo de quem você conhecer, dá um upgrade mesmo e tu piora. Mas pode ser também que você conhece gente boa, que vai te santificar, vai te melhorar. Isso acontece também. A igreja também tem gente legal. Umas 6, 7, 8, 10, deve ter. Procura o que você acha. É só ter cuidado e procurar. Você acha. Mas independente de uma coisa ou de outra, a grande verdade é que é sempre de lá para cá. E aí, em algum momento, você desenvolveu uma cabeça religiosa, acreditando de verdade que aqui é o céu. E na minha cabeça, como pastor, eu preciso conversar com alguém dizendo, governa a tua casa e aqui é o céu. Agora, se você não governar a tua casa, aqui é o inferno. Porque aqui vai ser consequência do que a gente foi em família. E que agenda difícil? Não, que agenda poderosa. Porque toda vez que eu vejo um cara chegando aqui que está bem com o casamento dele, que alegria ser pastor dele. Toda vez que eu vejo alguém que colocou na agenda dele que a família dele vai ficar bem, saudável, que igreja boa que a gente tem. E, sinceramente, eu estou falando isso aqui num tom mais pesado, porque tem todo tipo de gente me ouvindo aqui. Mas uma das razões dessa igreja ser muito boa, e aí agora eu falo mesmo com verdade, sem querer provocar ninguém, é que é uma igreja muito boa de família. Não, você chega aqui na igreja aqui, tu vai achar uma pancada de casal maneiro, inclusive quem chega zoado, logo fica constrangido com os outros, fala, vou melhorar meu casamento, vou melhorar a minha família, porque eu quero ser igual o casal tal, eu quero ser igual a família tal, e isso a gente só prova isso como uma igreja saudável, porque em algum momento a gente pegou uma agenda de família e ficou nela. Mas a grande verdade que eu sinto o Espírito Santo falar comigo é que a gente precisa ir mais profundo nisso. A gente precisa de verdade ir mais profundo nisso, por quê? Porque o único jeito da gente governar, o único jeito da gente fruir como igreja nessa cidade é se a gente fruir e prosperar em casa como família.
Agora vamos fazer conta junto e vamos pensar em algumas coisas. E agora sim, eu caminho para o que eu penso que a gente deve viver. Fala alto para alguém que está perto de você. Tire sua família de Sodoma. Está me ouvindo? Tire sua família de Sodoma. Eu vou te contar uma história bíblica. Eu já estou em outro lugar, tá? Sei lá. Quando a gente pensa, e eu quero que você pense, alguém aqui já ouviu falar de Abraão? Quem já ouviu falar de Abraão? Você lembra quando Deus chama Abraão em Gênesis 12 e fala com ele o que ele tem que fazer? Lembra ou não? Qual foi a conversa? Qual foi a conversa? Sai da tua terra. Sai da sua e vai para onde eu te... A conversa não é essa? Abraão, sai da tua terra. Sai da tua parentela e vai para onde te mostrar. Deus faz questão de dizer, sai dos seus parentes. Ora, se sai dos seus parentes, quem é a família do Abraão? Ele não tem filho, ele só pode ter filho com 100 anos. Ele tem família? Sim ou não? Quem é a família? A esposa. Isso é como Deus vê família. Se você quer ver família com dog, é contigo mesmo. Mas Deus viu família, Abraão e Sara. Sai da tua família, sai da tua parentela. Parente tu deixa. Quem é parente? Deixa teu pai. E ele tinha um sobrinho chamado Ló. Deixa Ló. Só que libertação é um processo, está tudo certo. Nesse processo, o Abraão fica com as suas dificuldades e vai arrastando Ló com ele. Até um dia que ele vai fechar essa porta e ele vai tirar Ló da sua casa. Quando ele decide finalmente tirar Ló, a conversa é essa. Ele vira para o Ló e fala, escolhe para onde você quiser ir. Escolhe para onde você quer ir, porque para onde você for para mim resolve. Gênesis 13:8. 13:8. Teve contenda com os pastores de Ló e com os pastores de Abraão. E Abrão faz isso. Abrão faz isso. Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, e nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos, mais ou menos. Versículo 9. Vê, toda a terra não está diante de você? Peço, portanto, que te apartes de mim. Se você tomar a esquerda, eu vou para a direita. Se você tomar a direita, eu vou para a esquerda. Versículo 10. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir o quê? Ô Ló, escolhe para onde você for. Eu já tenho a direção que eu preciso. Deus disse para me seguir com a minha família. Deus disse, vai com a sua família. Governa com a sua família, prospera com a tua família, caminha com a sua família. E os parentes? Deus falou para me deixar os parentes. Deus não mandou não amar os parentes. Deus disse, eu tenho algo para você e é para você viver com a tua família. Então, se tu for para a direita, eu já sei qual é o meu lugar. Onde você não estiver. Você vive na direita, eu vivo na esquerda. Você vive na esquerda, você vive na direita. E isso aqui não é discurso de gente mal amada e com crise, não. Isso é Deus querendo liberar coisas que ele precisa viver só em família. Está comigo ainda ou não? Fala para alguém que está perto de você, tem coisas de Deus que Deus só te dará quando você fechar com a sua família. Fala, enquanto você não fechar com a sua família, Deus não vai te dar nada. E alguém vai dizer, não, pastor, que é isso? Vamos fazer conta agora. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Saiu da terra? Saiu da parentela? Não. Aí Deus fala para esse cara, rapaz, manda logo Ló embora. E de repente ele consegue mandar Ló embora. E aí Ló faz uma escolha de vida. Ele escolhe ir para Sodoma e Gomorra. Em algum momento eu vou chegar lá. Só foi Ló embora que finalmente Deus aparece e fala de novo com Abraão. Até agora Deus estava em silêncio, mas quando
O Ló vai embora, Deus pode falar com ele de novo. E Deus começa a fazer promessa, e começa a dar direção, e começa a dar caminho. Por quê? Porque ele agora, de novo, está fechado com a família dele. Isso vai se repetir ao longo da Bíblia. Êxodo 12, 3, a gente vai ver de novo Deus falando isso numa noite de libertação. Deus conversa com o povo que está escravizado no Egito e fala o que para eles? Olha, eu quero que vocês façam isso. A morte vai passar, o juízo vai passar, e para vocês não correrem risco do anjo da morte entrar na tua casa, faz algo para mim. O pai, a mãe, seus filhos e um cordeiro. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si o quê? Para quem? Para cada um cordeiro. Minha família e eu e um cordeiro, suficiente. Pega um cordeiro, pega a sua família, entra para dentro de casa e faz o quê? Fecha a porta. Quando matar o cordeiro, pega o sangue, coloca na porta e fecha a porta. Quando o anjo da morte passar, quem tiver fechado em família, está guardado. Abraão, você precisa sair da tua casa e fechar com a tua família. Sai da tua parentela e fecha com a tua família. Moisés avisa para o povo que quer livramento no deserto, no Egito, que para o anjo da morte não entrar, esse dia é o dia da família. Não traz primo, não traz cunhado, não traz sobrinho, entra para dentro da tua casa, coloca o sangue lá e fecha para salvar a tua família. Isso vai continuar acontecendo na Bíblia o tempo todo. Noé, eu vou destruir tudo. Quem está aí, Noé, para ser salvo? Minha família e a família dos meus filhos. Entra, Noé. Aí a Bíblia diz que quando Noé entra dentro da arca, a arca se fechou, por dentro ou por fora? Deus vai por fora e fecha a arca. E alguém vai dizer, por que Deus fechou por fora? Porque esse milagre e esse escape é para a sua... Deus não fechou por fora porque sabia que era bem provável do Noé que tentar abrir. Ele falou, não, deixa eu fechar por aqui, porque eu preciso selar a sua família para viver algo em família. A viúva do azeite declara para ele, dizendo, eu preciso de verdade viver o milagre. Ele diz, ok, você vai lá, pega vasos emprestados, não pega pouco, pega muito, e faz o que com seus filhos? Entra dentro da tua casa e faz o que, gente? E fecha. Por quê? Enquanto a gente não fechar com a nossa família, a gente vai continuar endividado. Enquanto a gente não fechar com a nossa família, a gente vai continuar falando que quer se separar. Enquanto a gente não fechar com a nossa família, vai ter espaço para a serpente entrar e dar palpite. Enquanto a gente não fechar com a nossa família, a gente vai continuar abrindo porta para adultério, fornicação, imoralidade, mentira e desavença. Porque no fundo, o diabo sabe que uma família que fecha com ela é intransponível. Abraão fechou com a família dele, Ló teve que ir embora e ele foi guardado de Sodoma e Gomorra. As famílias no Egito fecharam entre elas, o anjo da morte passou e não entrou. Raabe está em cima da muralha de Jericó e a muralha de Jericó vai ao chão. Não me explique o que aconteceu. Mas a casa da mulher ficava em cima da muralha de Jericó. Aí Josué, com os espias de Josué, diz para ela assim, pega uma fita vermelha, coloca na porta da tua casa e fecha ela com a sua família. Porque quando a destruição vier, sua família está preservada. Você acredita que a muralha caiu e a casa da Raabe foi a única que ficou em pé? Como que uma muralha vai ao chão e uma casa fica em pé? Uma casa onde a família está fechada. Irmão, você fica olhando e acha normal ficar de briguinha com a tua mulher por causa dos teus filhos? Você acha normal toda hora vocês ficar se pegando em casa? O diabo sabe disso. Uma família que não fechou, ele sabe que pode entrar. Agora, irmão, eu tenho um casal de amigos que quando fala de mim e da Priscila, eles falam assim, vocês não são casal. Vocês são uma quadrilha. E eu te explico por que eles falam isso de mim e da Priscila. Porque se eu estiver junto, eu falo a mesma coisa. Se a Priscila não estiver, ela fala a mesma coisa. Às vezes eles isolam a gente igual guarda bom e guarda mal. E fica perguntando para mim e para a Priscila. E fala, caraca, vocês falam igual. Vocês batem tudo igual. E aí eles falam, não, vocês não são um casal, vocês são quadrilha. Com todo o respeito. Mas o capeta era para ter esse medo de você e da tua família. Fala, não adianta atacar eles. Vamos atacar em torno. Sabe por quê? Esse casal está fechado.
Não, esse casal tá fechado. Lá não tem conversa de vou me largar, vou separar, vou te deixar. Lá não, lá tá fechado. Lá não tem filho dividindo pai e mãe. Lá tá fechado, porque eles entenderam o seguinte: vou viver com a minha família. Irmão, eu tô com medo. Todo mundo dá palpite na tua casa, todo mundo se mete na tua casa, todo mundo divide a sua casa, todo mundo destrói a sua casa. Você quer saber por quê? Tem portas abertas demais. Pergunta para alguém que está perto de você: você já fechou essa porta? Cara, eu ficaria a Bíblia inteira lendo. A Bíblia inteira lendo. Tá maluco? O Jairo chega em casa, a filha dele está morta lá. E aí Jesus fala o quê? Bota todo mundo para fora, Jairo. Põe todo mundo para fora. Só vai entrar eu, você e alguns discípulos meus. Mas por quê? Porque para ressuscitar coisas e a morte sair, tem que fechar a porta. Tem morte na tua casa porque a porta está aberta para o diabo matar. Mas no dia que você fechar a porta e botar Jesus para dentro, a tua família dentro, você vai começar a viver milagre para a tua casa e para a tua família. Esses dias eu ouvi uma mulher dizendo para mim: eu tenho medo do meu marido arrumar um emprego melhor, porque se ele arrumar um emprego melhor, ele me larga. Oh, que família desgraçada, que vida ruim. Porque eu vou comer mal, vou vestir mal, vou morar mal. Por quê? Porque na minha casa está tão aberto o negócio, está tão aberto que se melhorar um pouquinho, a gente se deixa. Meu sonho é Priscila arrumar um emprego bom, ganhar um dinheiro bom. Vou gastar tudo. Mas a miserável não arruma. Ela fala que... nem vou falar o que ela fala. Fechou. Agora escuta. Tira a sua família de Sodoma. Sabe o que me assusta? Ló andou com Abraão. Sim ou não? Você sabe que Abraão é o pai da fé. Sabia disso ou não? Ele para de andar com o pai da fé e agora ele vai fazer 3 coisas. Em cima dessas 3 coisas eu vou orar. Ele vai tirar a casa dele de perto de Abraão e vai morar em Sodoma, porque gente que torra a família, na maioria das vezes quebra a família por causa disso. Ele anda por vista. Pode ler o texto. Ele olhou e aos seus olhos pareceu bom morar em Sodoma. Quem anda por vista dificilmente vai conseguir andar por fé. E geralmente quem anda por vista explode a família que tem. Por vista ele vai para Sodoma, entra em Sodoma e começa a morar lá. Você já sabe, é Sodoma que eu estou falando. Um belo dia, por amor a Abraão, e logo depois de ter perdido tudo, ter sido sequestrado, e está lá de novo, porque tem gente que não perdeu a primeira vez de Sodoma, vai perdendo, e não acorda. Não acorda. Tem gente que não chegou no casamento explodido agora, está fazendo isso há muito tempo. Quando a gente lê isso, o texto, me assusta por quê? Porque quando finalmente a gente chega em Gênesis 19, a gente tem uma cena do seguinte: não é graça pura, é só misericórdia. Deus só vai salvar Ló por causa de um intercessor chamado Abrão. E o Abrão está intercedendo, dizendo: poxa, não destrói Sodoma, preserva Sodoma, guarda Sodoma. E aí Deus vai procurando um justo para ser salvo, e ele é justo não por ser justo, ele é justo por ser justificado, como nós. Dentro desse contexto de ser justificado por uma intercessão, que é Cristo, nosso intercessor que nos justifica e nos livra da ira de Deus, o que ele tem diante dos seus olhos agora? Ele tem 2 anjos entrando pela porta para tirá-los de Sodoma. Se você ler o capítulo 19 com calma, você vai descobrir uma coisa. Deu mais trabalho tirar Ló e a família dele de Sodoma do que destruir a cidade. Destruir a cidade foi 2 palitos. Tirar essa família de Sodoma... Me ouça com carinho. E para ser sincero, você vai me ouvir pregar agora. 5, 6, 7 minutos. E se tu ouviu, valeu a noite. Valeu a noite. Ele andou com Abraão muito mais tempo do que viveu em Sodoma. Mas não é o tempo que você frequenta a igreja que vai determinar o que vai governar teu coração.
mas é para quem você dá ouvido e que coração, a quem o teu coração é entregue. Ele leva a família para Sodoma, as filhas para Sodoma, a mulher para Sodoma, e agora tem um anjo na porta dele dizendo: vamos embora. Nós precisamos ir embora. E agora começa a dor. Entra e deita, amanhã a gente vai. Cara, um anjo apareceu na minha porta. Tem que fazer mala para ir embora? Um anjo apareceu na minha porta, eu tenho que fazer mala para ir embora? Um anjo apareceu dizendo: eu vou destruir. Destruir. Pensa comigo aqui agora. Tudo, Belfort Roxo vai explodir, irmão. Eu vou lá em casa pegar a televisão. Pensa nisso aqui. Um anjo apareceu na porta da Vind e falou: vou explodir tudo. Eu só vou perguntar: a bomba começa a ativar da onde? Chavante e Babi. Heliópolis, vou embora. Vou começar pelo lado de Heliópolis, vou pro lote 15. Eu vou dar meu jeito. Mas se um anjo aparece dizendo: vou explodir tudo, o normal é fazer o quê? Só me dá a senha que eu vou embora. Não, ele diz: entra, dorme. E o anjo está dizendo: rapaz, vamos embora. Nesse processo de vamos embora, o que a gente tem? Deus decidido a tirar uma família de Sodoma e uma família decidida a não sair. Eu vou falar uma coisa que para mim talvez seja a maior dor como pastor, tá? Não, se você vem a essa igreja e já veio a ela pelo menos uns 5, 6 domingos, você ouviu palavra suficiente para mudar de vida e se converter ao evangelho. Se você frequenta essa igreja uns 5, 6 domingos e ainda foi para a célula, nossa, você já ouviu palavra para se converter faz muito tempo. Por que não? Porque às vezes na nossa casa e na nossa família, a gente tem exatamente o que a família do Ló tinha. 3 coisas. E anota se você quiser. Um pai que levou sua família para Sodoma. Cara, essa família não chegou em Sodoma porque o diabo levou. Você quer saber quem levou essa família para Sodoma? Papai. Papai que ensinou a gente a não trabalhar. Papai que ensinou a gente a dar calote nos outros. Papai que ensinou a gente a agredir mamãe. Papai que ensinou a gente a não ter palavra. Papai que ensinou a gente a ser imoral, promíscuo. Papai. Não, minha família parou em Sodoma. Parou quando? Com um pai que leva essa família para lá. Papai que ensinou a desviar. Crente desvia, crente desvia, crente desvia. Foi com papai. E com todo respeito, mas é uma tragédia quando a gente tem um pai que leva a família para Sodoma. Aí o cara diz: não, nunca levei minha família para o inferno. Trouxe para o altar? Não, então levou para Sodoma. Não, eu nunca peguei minha família e levei para o mau caminho. Trouxe para o bom? Você pegou a tua família em governo e trouxe para cá? Não, então você nunca trouxe. Então está a escolha. E aí, na frustração, e eu não quero falar isso para deixar ninguém frustradinho, ir para casa triste, embora a tristeza faz parte da vida. Mas dá uma olhada para a tragédia dos seus filhos, para a tragédia da tua casa, e perceba se foi o diabo ou se foi você que pegou a família inteira e disse: Sodoma é um bom lugar. Foi você que apresentou o cara que abusou tua filha para ela. Foi você que botou esse amigo abusivo dentro de casa. Foi você que abriu a porta para cachaça entrar na tua casa. Foi você que botou uma música que não tinha nada a ver para tocar, só para fazer média com a turma, e quando foi ver, tua filha estava rebolando até o chão. A gente vai abrindo porta. Foi você que começou a ver uma série, todo mundo xingando à vontade, falou: não, é cultura. E agora teu filho está xingando, botando o dedo na tua cara e te mandando para tudo que é lugar, e menos para o céu. Quando você olha para essa família, a família está em Sodoma. Quem abriu a porta para essa família aí? Um pai que leva a família inteira para Sodoma, achando que é uma boa ideia. Um pai que leva a família toda para Sodoma, achando que é uma boa ideia. Meu filho não vira bandido do nada. Minha filha não vira uma piranha do nada. Minha família não desgraça do nada. Não, isso não aconteceu do nada. Alguém foi abrindo a porta, alguém foi dando concessões, alguém foi dando crédito para desgoverno, e depois você está vivendo em Sodoma. E está dizendo: foi o diabo. E Deus está dizendo: não, o diabo só se aproveitou disso, mas quem levou a família para Sodoma foi Ló. Fala para alguém perto de você: você não é Ló não, né? Que mal tem se faz bem, assinado Satanás.
O pior não é só isso, não. E eu vou falar uma coisa com vocês, eu já estou terminando. Esses dias agora, eu falei ainda para as mães que eu ia falar isso. Cara, tanta coisa que está entrando na casa da gente, quem está levando é a gente. Eu não acreditei. Morreu um menino aqui da igreja, eu fui fazer o sepultamento e dei carona para 2 irmãs da igreja que são mães. Aí, de repente, elas começaram a compartilhar um sentimento alegre. Uma delas estava feliz porque o filhão dela estava muito feliz porque naquele dia a fada do dente deu café da manhã para ele. Você entende o que eu estou falando ou não? Ela foi dormir, preparou um café para o filho e disse para o filho, larga o dentinho que a fada do dente vai vir pegar. Cara, que tragédia! Você está rindo, mas faz. Você trabalha igual um condenado o ano inteiro e diz para o teu filho que foi Papai Noel que levou o presente. Teu filho gosta mais de Papai Noel do que você como pai, porque ele não tem noção do quanto você sangrou para dar alguma coisa para ele. Em qual momento que a gente ficou tão mundano, mas tão desviado, mas tão miserável disso, que a gente ignorou a palavra de Deus e colocou para dentro da nossa casa um monte de fábula. E celebrou um monte de fábula. Cara, tem gente que fala assim, pastor, o senhor não vai no aniversário de ninguém. Para quê? Para pecar? Eu lá sou maluco de ir. Irmão, da onde saiu a tua cabeça que a tua filha vai comemorar a cena Frozen? Não, esse mês o tema vai ser Frozen. No outro vai ser não sei o que lá. Aí você não pensa, mas você não leu a Bíblia. Mas quando Paulo descreve os últimos dias da igreja, sabe como é que ele descreve? Que os homens deixariam de crer na sã doutrina e acreditariam em fábulas. Você não pensou ainda não? Aí o cara fala assim, não, porque lá em casa ninguém faz macumba. Teu filho acredita no Naruto que tem 7 demônios na barriga dele. Ele corre fazendo Narutinho e você fala, que bonitinho. O desenho preferido dele tem 7 demônios nele, ele incorpora de vez em quando e você acha legal. Quem levou o filho para Sodoma? Papai. Foi papai. Foi papai que pagou. Foi papai que fez a festinha com tema. Foi papai que fez ele acreditar em energias. Teu filho é um macumbeiro moderno. Ela fica lá, Sharon, então, nossa, é só brincadeira de criança. Conjugando o poder, falando em língua estranhíssima. Que legal! Não tem legal, é demônio, mas o cara não viu isso. E quem levou Sodoma para casa? Minha filha dança TikTok, pastor. É uma dançarina de TikTok. Tem que ver ela dançando de TikTok. Tem um swing. Longe de mim. Longe de mim. Irmão, vai ver a musiquinha. Em algum momento, começou lá atrás, anos 2000, El Chan. Entendeu? Bota a mão no dinheiro, dá uma baixadinha. Mexe, mexe gostoso. Você é bundinha. Aí tu ouve a musiquinha e fala, nossa, é só uma brincadeira de criança. Vai ver o que a tua criança está fazendo. Mãozinha no joelho. Tu é casado? É casado? É casado? Mãozinha no joelho, uma baixadinha? É casado? Não é dança, é sexo. Aí o cara fala, o diabo está acabando com a vida das crianças. Tá não, é o pai que deu o CD. É a mãe que botou a música para tocar. Não, é só uma dancinha do TikTok que ela aprendeu. Você é um adulto? Vai descobrir que fundamento essa desgraça tem, pô. Esses dias agora eu vi uma igreja maneiríssima. O nome dela é Igreja, lá em Santa Catarina. Maneiríssima igreja. O pastor trouxe um tatuador para tatuar todo mundo um versículo da Bíblia. E geral tatuando o versículo, porque agora a gente anda em unidade. Geral botando um versículozinho aqui. Daqui para o cóccix, meu irmão, é um pulo. Para tribal no cóccix, é isso aqui, ó. Quem bota versículo, bota tribal do cóccix. Parece bobeira, mas isso está sendo introduzido nos pais. E o cara está achando normal e está dizendo, caramba, como que Sodoma chegou aqui? Sodoma não chega, você vai. Sodoma está lá no lugar dela. É você que está pegando a tua família e está levando para lá, dizendo que é moderno.
Eu não vou entrar de verdade em discussão de música, se é de crente ou não é, porque tem umas músicas de crente que é horrível, mas uma coisa, você tem que pensar no outro. Tinha culto de manhã e de noite, uma mãe falou, não, eu gosto de Djavan, vou no show do Djavan. Mas para não ter o risco de pecar, eu levo minha família para... Amar é um deserto, deságua em mim meu oceano. Vai ver se a filha está crente. Vai ver se quando você abre a Bíblia para fazer uma devocional, se o teu filho te acompanha. Vai ver se depois que você ganhou a medalha de mãe do ano, levando ela para assistir showzinho do Djavan, se ela te acordou de madrugada para orar e buscar o Espírito Santo. A gente fala, Sodoma está aí. Não, Sodoma está lá. Você que pegou a família e disse, vamos lá. Não tem glória a Deus hoje, acabou glória a Deus. Qual é o problema de tirar uma família de Sodoma? O problema é que o pai levou e agora ele não vai dar o braço a torcer. A Bíblia está dizendo uma coisa e ele diz outra. Quando a Bíblia diz, ele diz, pastor, é radical demais. Não é bem assim. Se conhece a árvore pelo fruto. Eu mostro a minha família e você mostra a sua. Vamos ver quem está certo. Eu mostro o meu casamento, tu mostra o seu. Vamos ver, ué. Se a tua família está tranquila e está moderna, mostra a sua que eu mostro a minha. Me mostra o seu casamento que eu mostro o meu. Peça fiada. Pode fazer o que você quiser, mas em Sodoma, a qualquer hora, o fogo cai. E não é do Espírito. Qual é o problema dessa família? Tem um pai que levou sua família para Sodoma. Segundo problema dessa família, para tirar eles de Sodoma. Tem uma mãe que entrou, mas que não quer sair. Irmão, quando ele entrou em Sodoma, foi legal, ele que levou. Esse é o problema de você levar a tua família para alguns lugares. Porque depois que a tua família tomar um goró em Sodoma... Teve um irmão aqui na igreja que teve uma ideia brilhante. Abrir um boteco. E tem uns irmãos, aqui eu estou falando que só tem gente ruim aqui nessa igreja. O cara teve a ideia de abrir um botequim. Aí abriu o botequim, mas ele falou, eu não bebo, só vendo. Eu falei, que legal. E é verdade, ele não bebe não, só vende. Aí botou a mulher de caixa. Ele não bebe, mas a mulher... É só um vinhozinho, é só um choppzinho. Aí daqui a pouco o cara, pastor, o diabo. Eu falei, diabo não. Pastor, Satanás. Satanás não. Agora é a mulher e as filhas. Já apareceu uns caras na boteco que ficou amigo das filhas e agarrou nas filhas. E agora ele está dizendo, pastor, como é que faz? Eu fecho o boteco. Você abriu, você fecha. Mas eu preciso. Eu digo, eu sei. Mas entre a tua família e o que você precisa, eu acho que a tua família vale mais. O problema é que depois que você entra em Sodoma, às vezes você tem mulher que entrou e não quer sair mais. Ah, nada a ver. O cara acha bonitinho a mulher dele ficar sensualizando. Depois como é que tira? Você que bancou tudo. Como é que tira? Ficou promíscua, lascívia, achou bonitinho. Botou aquela calça caldo quinó. Para quem chegou novo, eu vou traduzir. Calça caldo quinó é aquela calça que deixa qualquer galinha velha gostosinha. Botou aquela calcinha apertadinha, tirou aquela foto sensual. Aí um belo dia você chega em casa e fala, pô, acho que isso aí não combina com mulher casada. Ela fala, você nunca ligou para isso? Olha a merda. Olha aí. Uma mãe que entrou e que não quer sair. O fogo está caindo, a família dela está na frente. Você quer saber para onde ela está olhando? Está olhando para a família não, pô. Ai, minhas amigas. Ai, minhas amigas. A filha está prostituída, mas... Ai, minha amiga. O marido está indo embora, vai deitar com a filha. Ai, minhas amigas. Está sofrendo por causa das amigas. Você não conhece gente assim, não? Homem vai e volta, minhas amigas é para sempre. Por último, filhos que até saem de Sodoma, mas carregam no coração. Tem um montão de pai aqui na igreja
que está trazendo a família toda para o culto. Mas quando você vai ver os namorados da filha, você sabe, essa menina não é crente. Esses dias um líder de célula que tem mais jovens veio falar comigo dizendo, pastor, desesperado. A garota está namorando um cara que não é crente, pastor. O que é isso, pastor? Eu falei, o que é isso? Relaxa. Como pode uma menina crente namorar um cara não crente? Eu falei, como pode? Como pode você acreditar que ela é crente? Para crente namorar não crente, os dois não são crente. Ponto. E a gente tem um montão de pai dizendo, eu criei meu filho na igreja, mas não criou no evangelho. É mentiroso, cafajeste, bandidinho, bandidinha. E o pai está dizendo, não, já tirei de Sodoma, levei para Vinde. Já tirei de Sodoma, levei para live, levei para célula. Você quer tirar teu filho de Sodoma? Você quer tirar sua família de Sodoma? Não seja o pai que leva ela para lá. Não seja a mãe que entrou e não quer sair. E não seja o tipo de filho que até foi embora para fazer uma média com o pai e a mãe, mas o coração ainda é de Sodoma. Tem uma recomendação bíblica de Paulo, e eu vou ler ela e orar sobre isso e acabar essa conversa. Tem mais 2 dias de pastoral e amanhã a gente está firme nisso. Mas escuta o que eu vou falar. Quando o apóstolo Paulo fala com a igreja de Corinto, com a igreja com Timóteo, ele escreve exatamente isso que eu vou ler. É 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Eu vou ler esse texto e eu quero orar por cada família hoje aqui, em cima disso. O bispo deve também, fala alto, governar. Fala alto, governar a sua própria família. Sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos com todo respeito. Versículo 5. Porquanto se alguém não sabe o que, gente? O que? Como poderá? A minha família eu governo. A minha igreja eu cuido. Deus não mandou eu governar em casa para governar aqui. Governo é para a família. A igreja tem quem governa ela, o pastor dos pastores. Se eu não tenho um governo na minha casa, eu não tenho autoridade de cuidar na igreja. Aí entra o apóstolo Paulo falando isso em alto e bom som. Vai governar sua família. Ah, mas eu tenho chamado. Tenho certeza que tem. Governa a tua casa. Coloca a tua família em ordem. Acaba com essa bagunça. Eu tenho uma palavra para dar. Dá para a tua família. Eu tenho uma mensagem para pregar. Prega na devocional da tua casa. Eu tenho um mistério para entregar. Entrega para os teus filhos. Teus filhos estão loucos para ouvir o mistério. Não, eu tenho um sonho espiritual. Tenho certeza. José sonhava e contava para os seus irmãos. Faz lá. Reúne a família toda, coloca o churrasco e entrega o rolo. Depois que a tua casa estiver governada, Deus vai te dar uma igreja para cuidar. Agora, se a tua família é uma bagunça, se a autoridade está quebrada, se a tua vida não anda, é Deus dizendo o quê? Desiste da tua família? Não. Tira a sua família de Sodoma. Pastor, mas agora como é que eu faço? Meu filho não tem maturidade para ter celular e eu dei. Tira. Quem admite, demite. Quer que eu fale uma coisa aqui rapidinho para terminar essa conversa? Tem um montão de pai querendo ser amigo dos filhos. Eu não sei que Bíblia que você andou lendo. Um monte de mãezinha maluca querendo ser amada pelos neném. Primeiro, a gente não precisa do amor dos nossos filhos de primeira. A gente precisa da autoridade e do respeito. Primeiro, me respeita. Quando tiver adulto, vai saber. Caraca, era amor, né? Essa geração quer tanto ser amada, mas tanto ser amada, mas tanto ser amada, que é desrespeitada. Aí o cara diz, não, porque meus filhos são carinhosos comigo. E dá tapa na tua cara? Não, não precisa me amar, não. Só faz o que eu preciso fazer.
Pastor, quem escolhe os amigos do meu filho? Quem governa. Eu não governo a casa? Eu escolho os amigos dos meus filhos. Se eles quiserem escolher os amigos dele, sai. Oh, que loucura! Você deixa teus filhos andar com os amigos que eles quiserem e depois tu vai visitar ele na cadeia com os amigos dele. Você deixa seus filhos andar com os amigos que ele quiser e depois você vai lá comprar fralda para o seu netinho novo ou a tua netinha nova. A gente fica romantizando o que não precisa. Não tem idade para namorar, barra. Se não namorar aqui, vai namorar lá. Vai nada. Só conversa fiada. Você é mais esperto que eles. Você é mais inteligente que eles. Você consegue fechar portas. Pastor, mas agora já está uma bagunça. Aí eu vou lembrar de uma conversa que Deus deu. E para aqui mesmo. Uma conversa que Deus deu para o Ezequias. Põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem. Aí o Ezequias começa a orar dizendo, Deus, como é que faz? Como é que faz? Não deixa eu morrer. Aí o profeta volta e fala assim, então, Ezequias, vou fazer um negócio legal contigo. Vou te dar mais 15 anos. Aí o crente romantizado que não entende a Bíblia pensa, Deus deu mais 15 anos para ele, sabe para quê? Para ele viver. Não. Deus deu tempo para ele morrer. Hoje Deus está te dando tempo para morrer sem uma família bagunçada. Você pode gastar o resto da tua vida achando que você tem tempo para viver, ou você pode sair daqui hoje dizendo, eu vou dar fim nessa bagunça. Eu não morro com essa família bagunçada, eu não morro com esse casamento jogado para o alto, eu não morro com esses filhos soltos, eu não morro com a minha casa desgovernada, eu não morro com as coisas num lugar, eu vou gastar o resto da minha vida, mas a minha família vai estar no lugar. Olha para a Bíblia, quando o assunto é gente bem-sucedida, não tem uma multidão vindo atrás, só os filhos e a família. É Noé depois de 600 anos pregando. Imagina, 600 anos pregando. Está vindo dilúvio, está vindo dilúvio, está vindo dilúvio. No final de 600 anos, quem está lá com Noé? Só a família. Aí Deus zangado dizendo, caramba, olha a multidão que vai para o inferno porque você pregou errado. Não, Deus dizendo, parabéns, você e sua família chegaram. Parabéns, você e a tua casa está aqui. Não é o que o Josué grita para uma multidão de 1,5 milhão de pessoas no deserto? Vocês escolhem quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa, não, eu e a casa de vocês vão para onde você quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. É isso aqui. Coloque a mão no seu coração. Tire a sua família de Sodoma. Eu quero orar por você e pela sua casa. Eu quero orar por você e a sua casa. Eu vou pedir você, a gente vai se posicionar no altar e a gente vai orar pela nossa família e pela nossa casa. Se você estiver com a sua família toda aqui, vem com ela. Se teu filho estiver na Kids, pode buscar. Agora, só uma direção. Não quero buscar, não precisa. Mas vem com a sua família no altar hoje. Vem com ela no altar e eu quero orar por você e a tua casa. Eu quero orar por você e a sua família. Porque se o diabo tem um plano para a tua família, Deus também tem. E a sua família não é de Sodoma. Outra coisa importante para mim orar agora por você. Quando a gente for para o altar essa noite, todos nós iremos, ok? Iremos todos. Quem está sozinho, quem está com a família toda. Se você estiver com a família toda, tu vai com a família toda que ganha tempo pra caramba. Se estiver sozinho, vai sozinho. Amanhã tua família vai estar aqui. Aí você vai. Vem pela sua casa. Vem pela sua família essa noite. Vem para o altar assim, decidido a tomar o governo da sua casa, da sua família. Vem para o altar decidido a viver um tempo novo em Deus.